O terceiro ponto, irmãos, são as palavras que saem da nossa boca. Porque uma fonte contaminada, ela não pode produzir água boa, assim como o texto diz. Porque o amargo, que é a água ruim, ela prevalece quando a fonte tem água boa. Se você provar uma água doce, uma água amarga, o que vai prevalecer no teu sabor vai ser o amargo, porque o amargo ele contamina. Aqui ele está usando essa figura, dizendo literalmente isso, que uma fonte, que aqui ele está falando das nossas palavras, é uma boca que produz palavras de maldição, uma boca que produz palavras contra o teu próximo, palavras que venha contaminar, ela não pode produzir palavras de bênção. Você pode até, é como, de repente você está no culto aqui, um exemplo, irmãos, e você adorou, você louvou, você está recebendo a palavra de Deus, mas aí chega depois do culto, tu vai e fala da roupa de algum irmão, você contaminou tudinho que você tinha absorvido aqui no culto. São palavras de maldição, são palavras que não vêm de uma fonte saudável. E quando a fonte produz essas palavras, não tem como a sua oração ser atendida. Quando nós vivemos uma vida de palavras que não vêm de uma fonte que é diretamente do trono de Deus, a nossa vida fica impotente. A nossa palavra, o nosso falar. Você pode profetizar, você pode orar a Deus, que não vai ter efeito, não vai frutificar. Nós vemos que um dos pontos importantes era que desse frutos, e frutos eternos, que se renovam, que não morrem. E a única maneira, biblicamente, desses frutos permanecer de pé, não morrer, é se a fonte for saudável, é se a fonte for de água doce. Então nós temos que tomar muito cuidado com as palavras que têm saído da nossa boca. Aleluia. Não adianta. Deus, Ele conhece tudo, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece o teu coração, Ele conhece a raiz da fonte. Aleluia. E como o Tiago diz, a palavra que é produzida através deste membro, que é a língua tão pequena, ele pode destruir todo o corpo, ou melhor, toda a tua vida. A palavra é algo que Deus ele vai tanto tratar com a palavra que sai da boca do ser humano, porque a palavra fere, a palavra machuca, a palavra ela tem até um ditado que muitos falam, era melhor ter levado um tapa do que recebido esta palavra, porque a palavra machuca, a palavra destrói vidas, palavras que não saem do trono de Deus, tira pessoas da presença de Deus. Nós falamos isso outro dia aqui, que nós temos tido a oportunidade de conversar com pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor, e todas elas praticamente saíram porque pessoas proferiram palavras contra elas, palavras de julgamento, palavras de apontar. Aleluia. Porque, irmãos, nós vivemos num contexto onde, já foi falado aqui, o amor não tem prevalecido. Quando a Bíblia fala amar o próximo como a você mesmo, aleluia, ela está falando que aquilo que você não quer para você, você não pode querer para o teu próximo. Jesus, ele coloca estes dois mandamentos quase de igual modo por causa disso. Porque quando você fala do teu próximo, quando você profere palavras de maldição, palavras que vêm arrancar. Olha só, irmãos, eu nem ia falar isso aqui, irmãos, mas o Espírito está conduzindo. A Bíblia vai dizer que você pode ganhar milhares de almas, mas se por causa de você, uma pessoa ser perdida, você é considerado maldito. Aleluia. Imagina o peso, irmãos, que tem a nossa palavra quando ela arranca alguém da presença de Deus. Nós temos que proferir palavras de bênção, palavras que venham resgatar essas pessoas, porque não importa a situação que a pessoa está vivendo ou o que ela está fazendo. Aleluia. Nós não somos a pessoa que vai julgar, mas nós somos as pessoas que Deus enviou para ir até ela e levantar ela e colocar ela de novo de pé. E nós possamos fazer isso de que maneira? Temos uma fonte que vem diretamente de Deus, porque ainda que seja palavras que vai confrontar, porque eu não estou falando, irmãos, de palavras doces no
mas tudo com amor. São palavras de uma fonte saudável. Agora, palavras de maldição, além de te impedir de alcançar aquilo que você tem orado, ela tira outras pessoas, machucam outras pessoas. Esse dia, há poucos dias atrás, eu falando com a minha filha, através do WhatsApp, eu falei uma palavra com ela, e depois ela me mandou uma mensagem, falando que estava muito triste, porque esta palavra tinha machucado muito ela. Eu expliquei a ela o sentido, que provavelmente ela não tinha entendido a maneira que eu falei, mas o ponto é esse, a maneira que foi falado. Mas para tu ver o efeito que tem uma palavra. A palavra machuca. Ela veio e falou comigo, mas muitas pessoas recebem a palavra e guardam aquilo, e aquilo vai cada vez mais destruindo esta pessoa. Palavras que têm separado pessoas, aleluia, da presença de Deus, e não por causa de Deus, mas por causa do ser humano, por causa da igreja, que muitas das vezes, em vez de tratar, de receber de braços abertos, tem deixado pessoas mais fora ainda. Irmãos, eu não sei porque eu estou falando isso, mas Deus sabe. Mas a questão é esta: a fonte tem que produzir água doce, e só há uma maneira da fonte que está contaminada ela ser purificada. A Bíblia vai falar que o profeta Eliseu, numa situação, ele é chamado, porque o pessoal da cidade vai dizer que as águas da cidade, a terra é boa, porém as águas são amargas, as águas são más, são ruins, e não tem deixado a terra produzir frutos. E o profeta Eliseu, ele vai chegar até aquela água, aquele mar, e ele vai pedir um prato e sal, e vai fazer um processo ali de purificação da água. E o texto vai dizer que aquelas águas, ela é purificada, e a terra passa a ser boa, a dar fruto, porque agora tem uma água purificada. Ou seja, a água má, ela pode ser purificada. O profeta Ezequiel, Deus vai mostrar a ele, na visão de Ezequiel 47, que a água daquele mar, que são águas amargas, águas que traz morte, ao receber a água que vinha do trono de Deus, elas se tornaram águas boas, e aonde esta água passava, dava frutos que não morriam, mas que se renovavam no tempo oportuno. Ou seja, a água, quando ela é purificada pela água que veio do trono de Deus, ela começa a produzir frutos que não morrem, mas que se renovam. Aqui, irmãos, é para você levar para a palavra que sai da minha e da tua boca, quando ela vem diretamente do trono de Deus, é palavra purificada, e aonde ela é alcançada, aonde ela vai, ela dá fruto, e frutos bons que não morrem, mas que permanecem e que se renovam a cada dia. Este é o poder da palavra purificada. E como purificar os nossos lábios para que saiam palavras que venham se cumprir, palavras que venham do trono de Deus? Isaías capítulo 6 vai dizer que Isaías, quando ele tem aquela visão do Senhor sentado no alto e sublime trono, ele entende que ele, por ser um homem de lábios impuros, que habita no meio de homens de lábios impuros, ele não era digno de estar ali. Só que o texto vai dizer que no mesmo momento que ele reconhece isso, que é um homem de lábios impuros, um anjo, com seu atenaz, vai pegar uma pedra do altar de Deus, do trono de Deus, uma pedra em chamas, e vai tocar nos lábios de Isaías. E o texto vai dizer que Deus vai dizer que ali naquele momento os lábios dele foram purificados. Aleluia. E o que vai acontecer a partir daquele momento? Várias vezes no Novo Testamento vai estar escrito assim: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ou seja, o que você, depois que tem os lábios purificados, a fonte purificada, aquilo que você profetizar na tua vida, aquilo que você falar em oração, lá na frente você vai ver que vai acontecer para se cumprir aquilo que você está falando. Aleluia. Então, esses 3 princípios básicos, irmãos: fé, alinhar a tua vontade com a vontade de Deus em oração, e ter palavras que vêm do trono de Deus. Vamos colocar em prática? Vamos ficar de pé.